eu sempre digo que eu encaro a política como um serviço, né, mas é um serviço que está muito ligado a essa questão do meio ambiente, da gente acreditar e dar esperança. Muitas pessoas, né, às vezes, têm dificuldade de lidar, né, com aqueles que vêm chegando agora para a agenda. Eu digo que isso é uma corrida de 4 por tal. Começou com alguns que pagaram um preço altíssimo, Chico Mendes, por exemplo, a Irmã Dorothy e tantos outros, né? Mas agora, essa pedagogia do luto, a gente está conseguindo fazer com que mais pessoas possam vir para essa agenda. A ministra está tendo cada vez mais audiência. Eu acho que os fatos não estão deixando ela mais sozinha. Eu percebi que a atenção à palavra dela cresceu. Então, você tem realmente um número de municípios preocupante, você tem uma situação climática preocupante, tem, Afonso, mas você tem uma lutadora. O Brasil conta com uma pessoa de grande credibilidade, a ministra Marina Silva, e de grande responsabilidade com essa luta. Eu acompanho o trabalho dela há mais de 30 anos. Ela nunca tergiversou, nunca deixou de advertir para a necessidade do Brasil cuidar do meio ambiente. E olha que nós temos um país com um número de florestas ainda muito alto, que as pessoas se achavam no direito de relaxar em relação a isso. Ela nunca relaxou. O presidente Lula, por exemplo, na minha opinião, a passagem da ministra Marina nesse governo do presidente Lula está muito mais prestigiada, qualificada do que foi na primeira vez que ela esteve no governo. O que isso significa? Significa que a luta dela está se tornando uma luta consensual. E você tem aí uma minoria que ainda resiste. Essa minoria tem força parlamentar? Tem força parlamentar. Mas isso não segura uma luta que se torna consensual. É muito interessante, mas a gente tem que olhar um pouquinho para trás. Marina Silva, ela já foi intitulada como ecoterrorista. Por quê, Andréia? Porque ela fez advertências do que está acontecendo hoje. Os estudiosos, os técnicos nessa área falaram que isso ia acontecer. Só que aí era terrorista. Não, esse povo é terrorista, esse povo é doido, esse povo é maluco. Isso aí não. E agora tá tendo. E o meu medo é que quando eles falaram lá atrás, e falaram continuamente, a Marina mesmo foi uma das que nunca se calou, o que eles queriam? Um gerenciamento de prevenção, para não chegar nos pior, eventos climáticos dramáticos, eu falo até dramáticos, claro. que não é dramáticos extremos. Para não chegar a isso, eles falavam, para ter um gerenciamento de prevenção. Não houve. Hoje o que se tem? Um gerenciamento de risco, e o que nós temos hoje no Rio Grande do Sul é um gerenciamento de catástrofe. A questão hoje é, o gerenciamento de prevenção não ocorreu, mesmo os técnicos falando, gritando, mesmo Marina Silva falando e tudo mais. O meu medo é que o gerenciamento de risco também não seja observado. Sabe por quê? Vai ser muito difícil o gerenciamento de risco. É verdade. Tem bairros em que as pessoas não podem morar. E quem diz é o Samadem. O Samadem tem um estudo lá que mais ou menos 3 milhões de pessoas estão morando em locais que não podem morar, que são os 1.942 municípios. Aí a grande situação que fica, os gestores políticos, que é aqueles que têm o poder da caneta de determinar as políticas públicas, eles terão coragem e responsabilidade de fazer aquilo que é necessário, ou novamente vão negligenciar, como negligenciar o gerenciamento de prevenção, vão negligenciar o gerenciamento de risco. Até porque não dá voto. E para gerenciar o quê? O que está sendo gerenciado hoje no Rio Grande do Sul? Catástrofe. Não dá voto isso muitas vezes, né? Por isso que a negligência eles querem o quê? Acontece, né? O imediato. Sim. Porque daqui 4 anos eu não estou mais no poder, então aí deixa para o próximo. Sim. E é esse o problema, falta de conscientização e principalmente, como a Marina disse, tem que haver a criação de um estatuto emergencial de eventos climáticos dramáticos com a responsabilização
dos gestores públicos. Crime, cadeia, responsabilidade fiscal se não fizer aquilo que tem que ser feito. São muitos aspectos, Sim. né? Acho que a Wanda, por exemplo, chamou a atenção de uma coisa que é muito importante. Eu espero, por exemplo, que os agricultores do Rio Grande do Sul, que perderam muito agora, né, que eles se deem conta de que a representação política deles joga contra a agricultura, na hora que ela rejeita legislações ambientais que seriam para prevenir esse tipo de coisa, porque a legislação ambiental seria para estabelecer quais são os limites da natureza. O problema é que são temas que são difíceis e são usados muito subterfúgios. Vou comentar um exemplo de como essas coisas passam muitas vezes sutilmente sem que as pessoas percebam o que está em jogo. A gente tem ouvido na grande imprensa, né, direto, as pessoas falando agora, chamando o Guaíba, que é um rio com características muito próprias, de lago. Por que estão insistindo em chamar o Guaíba de lago? Porque a área de preservação permanente de lago é de 30 metros. Se fosse o rio, seria 500. A estratégia de chamar o Guaíba de lago é uma das formas de flexibilizar a área de preservação permanente, que é uma área que é exatamente a área de inundação do rio. A gente acompanha os debates, por exemplo, no Congresso Nacional, todas as legislações. Muito interessante isso aí, para tentar transferir a responsabilidade de definição da metragem de APP para municípios e para os governos estaduais. Para flexibilizar, eles justificam assim, não, a gente precisa flexibilizar porque em área urbana a legislação tem que ser outra. Só que o Rio não muda de opinião. Na hora que ele entra no perímetro urbano, ele não sabe que ele não pode ter a mesma área de inundação. Então, na hora que você flexibiliza a área de preservação permanente e permite construir na área que é a área de inundação, que tecnicamente o Rio precisa, você está prevendo que aquilo vai acontecer. Quando teve o desastre em Petrópolis, né, na época foram feitos estudos mostrando que as áreas que foram alagadas foram exatamente as áreas de inundação. Tem vários mapas que estão sendo produzidos agora. Sido obedecido o critério do Código Florestal, exatamente. A lei. O Código Florestal precisa ser cumprido, né, André? Agora até eu acho que a gente precisaria. A gente teve nos últimos anos mudanças de normas significativas que levam a isso, a situação que a gente está vendo. O Código Florestal tem sido talvez uma das leis mais vilipendiadas pelo Congresso Nacional, com vários senadores e deputados do Rio Grande do Sul liderando as propostas de mudança, né? A gente viu a ministra falando, né? O Plano Nacional de Adaptação, ele é uma composição de vários planos de adaptação setoriais. Então, você tem o plano de transporte, de energia, de agricultura, depende desses setores. Se a representação política desses setores, né, se defende numa perspectiva negacionista, ao invés de assumir a liderança do processo para você ter uma adaptação adequada para os novos tempos desses setores, a gente está colocando todo o setor industrial, o setor de transportes, o setor de energia do Brasil atrás, quando o Brasil poderia estar liderando pelo exemplo numa perspectiva de sustentabilidade. Gestores políticos para colocar em prática aquilo que está na lei, porque a legislação ambiental ela é muito boa. Sim. Os estudiosos, os brasileiros aqui, ó, no campo ambiental, eu arrisco dizer que, se brincar, são melhores do mundo, muito estudiosos, tem estudo de tudo no Brasil. O que falta? Políticos compromissados com a gestão de preservação e de risco. Só que eles não querem bancar essa conta, eles preferem arriscar e esperar que a tragédia venha.